Olá a todos, meu nome é Phil. Eu ainda não superei o que vivimos, mas eu realmente quero compartilhar essa história com você. Isso aconteceu com nossa família há 5 anos, foi terrível. Acho que sempre é difícil passar por esse tipo de coisa, mas eu não sabia que era tão difícil. Meus pais, minha irmã Josie e eu mudávamos de um lugar para o outro constantemente, quase a cada 3 anos. Não é que gostamos, foi tudo por causa do trabalho do meu pai. Ele apreciava, gostava do seu trabalho porque era bem pago e, portanto, queríamos que meu pai não se demitisse. Mudamos de estado para estado. No início foi bem complicado, mas depois nos acostumamos. Quando a nossa Josie nasceu, a minha família despediu-se da ideia do silêncio, porque o nosso furacão corria para lá e para cá o tempo todo. Ela adorava esconde-esconde, adorava ficar louca. Às vezes, parecia-me que ela tinha muita pressa de viver, porque queria tudo ao mesmo tempo. Às vezes, eu não conseguia acompanhá-la. Quando voltávamos da escola para casa, ela corria na frente e me provocava. Eu tinha que correr atrás dela. Quando voltamos para casa, eu estava exausto e ela nem sentia falta de ar. Meus pais não gostavam que ela brincasse de esconde-esconde em todos os lugares, mas ela gostava de nos irritar. Onde quer que fôssemos, na loja, no hospital, na casa de amigos, ela estava escondida em todos os lugares. E quando ela finalmente se escondia bem, tínhamos que procurá-la com toda a família. No ano novo, meu pai deu um relógio especial com GPS embutido, o que foi ótimo. Isso era para que minha mãe soubesse cada movimento seu, para que não procurássemos por muito tempo. Josie adorou o relógio e não entendeu por que agora a encontrávamos tão rapidamente. Uma foto de sua Barbie favorita estava no relógio e dizia o seu nome, Josie, no verso. Pedimos para ela nunca tirar, mesmo em casa, e é bom que ela gostou, nem tirou à noite. Disseram-nos que isso estava relacionado à idade, que quando ela crescer, esse jogo não será mais interessante para ela. Você apenas tem que esperar. Então, esperaremos. Enquanto isso, papai foi instruído a se mudar para outro estado novamente. Rapidamente empacotamos nossas caixas e saímos de vez. Procuramos não nos acostumar com nenhuma casa. Talvez seja por isso que Josie sempre gostou de tudo novo, porque desde o nascimento dela, mudamos sempre de um lugar para um outro. Tivemos a sorte de encontrar vizinhos amigáveis, simpáticos em todos os lugares. Eles nos ajudaram a empacotar coisas e também desfazê-las. Quando mais uma vez nos mudamos para outra casa, ficamos surpreendentemente encantados. Na maioria das vezes, todas as nossas casas foram escolhidas pela empresa do meu pai, pela qual eles também pagaram. No novo estado, uma casa de 2 andares, com gramado, nos esperava, e haviam muitos quartos. Josie correu para o segundo andar primeiro e escolheu um quarto para ela. Mudei-me para perto, meus pais mais adiante no corredor. O primeiro andar tinha a cozinha, sala de jantar, sala de estar. Havia muito espaço para brincar de esconde-esconde. E claro, minha irmãzinha começou esse jogo, mas sempre sabíamos onde ela estava dentro da casa. Depois que terminamos de arrumar as coisas, nos sentamos para comer. Josie perguntou qual escola iríamos e eu disse que ela iria e voltaria comigo sempre. No dia seguinte, fomos ao encontro de nossos colegas e professores. No geral, a escola era boa. Nós dois gostávamos do prédio em si, era limpo, leve e bem desenhado. Levei Josie para a aula e disse a ela que estaria esperando por ela na porta na hora do almoço. Quando todas as aulas acabaram, cheguei um pouco mais cedo e sentei na varanda e decidi almoçar, enquanto minha irmã não estava lá. Mas então, meia hora se passou e ela ainda não estava lá. Fui até a aula dela e perguntei à professora onde ela estava, mas a professora olhou para mim em estado de choque e disse que a Josie saiu um pouco mais cedo da última aula e disse que eu vim buscá-la. A professora deixou aí. Imediatamente pensei que ela estava apenas se escondendo em algum lugar do prédio. Peguei meu telefone e tentei rastrear o GPS. Com certeza vou te encontrar agora. Pensei comigo mesmo e liguei o rastreador. O dispositivo me levou para o quintal, onde todas as crianças estavam, brincando. Eu pensei que ela provavelmente estava brincando de esconde-esconde novamente, com outras meninas. Aproximei-me e perguntei se ela tinha visto minha irmã. Alguma tinha visto minha irmã, mas as meninas disseram que não. Mostrei a elas uma foto, mas elas balançaram a cabeça novamente, dizendo não. O sinal indicou que ela estava em algum lugar em um raio de 6 metros. Andei ao longo do lugar e encontrei um relógio caído no chão. Fiquei muito preocupado. Neste ponto, porque ela nunca tinha tirado antes. Entrei em pânico e chamei por ela. Todos olharam para mim, mas ninguém a viu. Liguei imediatamente para minha mãe e ela correu para a escola. Conversamos com a professora, com a diretora e até chamamos a polícia. Entrevistamos absolutamente todo mundo, mas ninguém sabia onde ela estava. E então percebi
que isso não era mais apenas um jogo de esconde-esconde. Lágrimas encheram os olhos da minha mãe. Liguei para o meu pai e ele pediu licença do trabalho por causa da situação e logo chegou à escola. Examinamos todos os registros com a polícia, mas ninguém disse que Josi iria embora. Presumiu-se que ela saiu da aula com suas coisas pela entrada dos fundos, mas aparentemente não há câmeras na porta dos fundos. O pesadelo começou. Anunciamos o desaparecimento da minha irmã. Recorremos a um grupo de busca sempre que possível. Criei um grupo de voluntários, onde os alunos do ensino médio começaram a nos ajudar a procurá-la. Todos disseram que a viram comigo ou quando ela saiu da sala de aula e em outro lugar. Fiquei desesperado e tentei usar a internet para encontrá-la, ou qualquer informação que me ajudasse. Fiquei chocado de descobrir que no início daquele ano, 2 meninas da mesma idade tinham sido sequestradas, desaparecido. A fonte disse-me que tinham desaparecido sem deixar vestígios, mas ninguém as encontrou. Pelo que parece, o caso foi encerrado. Localizei os endereços de suas famílias para poder saber mais. Então, meus pais e eu fomos visitá-los. Suas filhas desapareceram de maneiras diferentes. Uma no café e outra no caminho de casa, sem deixar vestígios. Foi uma notícia terrível para nós e quase nos fez perder as esperanças, mas não íamos desistir. Procuramos por Josi todos os dias. Colocamos anúncios na TV, na rádio, em todos os lugares, na esperança de que alguém a encontrasse. Com o passar dos meses, havia cada vez menos esperança. A casa ficou sombria. Meus pais choravam todos os dias. E eu também. Ouvi minha mãe discutindo com meu pai, mas todos entendíamos que estávamos dando o nosso melhor. 1 ano se passou. A polícia se ofereceu para encerrar o caso. Como nossos parentes não aguentaram mais a dor, sugeriram que enterrássemos sem corpo e fizéssemos um funeral. Por muito tempo, nos recusamos a aceitar essa ideia, mas depois de mais de 1 ano, minha mãe desistiu. Não podíamos acreditar, mas enterramos nossa querida Josi. E no dia do funeral, revivemos o momento em que ela desapareceu. Nesse ponto, nem um pingo de esperança restava. Mais 3 anos se passaram. Enquanto ficamos todo esse tempo nessa cidade, papai pediu à sua empresa que não o transferisse para outro estado. Mas então, algo incrivelmente aconteceu. Enquanto estávamos sentados com meus pais, jantando, lembrei que Josi havia desaparecido naquele mesmo dia. Nós nos lembramos dela novamente, mas apenas dos momentos mais doces. Toda vez que eu a encontrava no esconde-esconde, ela corria para a porta e batia assim. Toque, toque. Houve uma batida na porta. Não sabíamos quem queria nos ver. Agora. Olhamos um para o outro e fui abrir a porta. Assim que abri, me assustei. Havia uma jovem na porta. Ela estava suja, com roupas surradas, desnutrida e cansada. Phil? Disse Josi e caiu na entrada da porta. Josi? Eu gritei. Os pais pularam e correram para nós. Não podíamos acreditar. Era ela, a nossa Josi. Chamamos uma ambulância e imediatamente a levamos para o hospital. Ficamos em choque. Não conseguíamos acreditar no que estava acontecendo. Meus pais choravam e eu chorava com eles. Quando a alimentamos e a limpamos, Josi voltou para si. Disse que algumas pessoas mais a haviam sequestrado. Ela disse à polícia que havia mais 2 meninas lá, mas elas não podiam escapar porque não sabiam como se esconder, mas ela sim. Ela fingiu estar brincando de esconde-esconde e, quando eles não a encontraram, fugiu, mas se lembrou de seus rostos e lugares. A polícia foi imediatamente ao local. Eles encontraram aquelas pessoas, aquelas meninas desaparecidas e aquelas pessoas. E nós também visitamos seus pais. Os criminosos foram presos. Eles eram doentes mentais. Eles imaginaram que aquelas meninas eram simplesmente suas filhas. Então, não fizeram nada de terrível com elas. Apenas as criaram como se fossem suas. Não as deixaram ir e foram forçadas a chamá-los de mãe e pai. Agora está tudo bem. Finalmente. Estou tão grato porque nossa Josi voltou viva e bem. Temos muito que colocar em dia. Então, pessoal, por favor, tenham cuidado. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva e deixe um comentário aqui.